Shalom, shalom. Como vão vocês? Sejam bem-vindos em mais uma reflexão com o pastor Ipijama. Hoje vamos falar sobre um assunto que nos afeta quase todos os dias, em todos os âmbitos da nossa vida. Hoje eu meditei muito sobre isso e vale salientar uma coisa importante. Tudo aquilo que vamos levantar como reflexões não significa que nós não podemos passar sobre isso ou somos isentos sobre isso, mesmo sabendo das informações que aprendemos na palavra de Deus. Por quê? Porque somos sujeitos às mesmas fraquezas, dia a dia. Então, não sintamos culpados quando, porventura, errarmos. Mas o importante é lembrarmos que aprendemos isso e nós podemos melhorar diante de todas as situações que nós conversamos no nosso dia a dia. O medo, ele é um assunto vasto e a palavra de Deus cita diversos tipos de medo que assombra cada um de nós. Mas hoje vamos abordar o aspecto e o impacto desse sentimento nas nossas vidas no dia a dia. Lá na epístola do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo lhe escreveu a esse pastor que pastoreava a igreja em Éfeso. E ele disse assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Ou algumas traduções você vai ler espírito de covardia. Mas ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Podemos ver desde o início que esse tipo de medo não vem de Deus. Os medos nos impactam em diversos aspectos em nossas vidas. Veja, como por exemplo, medo de situações presentes e futuras, medo do desconhecido, medo das pessoas, medo dos perigos e, por incrível que pareça, o medo de ter medo. Bem complicado, né? Mas a Bíblia nos ensina que confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo. É voltar-se a Deus mesmo nos momentos de escuridão. É confiar que Ele vai consertar as coisas. Confiar é se lançar. Confiar é se entregar. Confiar também é descansar. Isso é fé. A fé, ela não se explica somente em um conceito. Nós aprendemos isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Mas a fé, ela simplesmente se esforça em viver no crer. O medo se vence superando, e só se supera o medo através da fé e da ação. Quando tivermos aprendido a
confiar em Deus, não mais teremos medo das coisas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Vamos citar um exemplo do nosso dia a dia. Vamos martelar um prego na parede. Ora, uma pessoa que começa a fazer esse tipo de atividade, dificilmente ele não vai ter a experiência de martelar o próprio dedo, não é verdade? Então a gente aprende as técnicas de como nós vamos martelar o prego da forma correta. Com o passar do tempo, a gente aprende e já não passaremos mais a martelar o dedo. E com confiança, nós vamos realizar o trabalho. Então, com todo cuidado, com toda a técnica e a experiência que passamos a ter, a gente vai fazer de forma correta. É uma forma simples de eu te mostrar que nós vamos aprender no nosso dia a dia com nossos próprios medos a enfrentá-los. E quando passamos a enfrentá-los da forma correta, e a Bíblia nos ensina de qual forma nós devemos fazer. Primeiramente, crer na palavra de Deus. Crer nos princípios bíblicos e basilares que a Bíblia nos ensina. É assim que nós temos experiência com Deus. E através da fé é que nós nos achegamos a esses princípios basilares e aprendemos a como lidar com as situações. E o medo é o principal obstáculo onde nos impede de alcançarmos os nossos maiores êxitos e desafios, onde impede de nós conquistarmos aquilo que nós desejamos. Ora, a fé não é uma muleta, a fé é uma ferramenta. E a Bíblia diz que a fé, ela sem obras, ou seja, a fé sem uma ação, ela não tem significância. A fé, ela tem que ser usada junto com a ação. E quando passamos a praticar esta ação, nós passamos a ter a experiência. E essa experiência nos traz uma confiança plena de que nós podemos melhorar ao longo da nossa vida. Agora veja, isso também é um processo e podemos alcançar. O medo é algo que Deus quer nos ajudar a vencer os nossos desafios, a conquistar aquilo que queremos, dentro da vontade de Deus. Reflita sobre isso hoje. O que o medo fez na sua vida que te impediu de conquistar ou de viver uma vida de plena paz e confiança? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você enfrenta todos os desafios do medo, que o medo lhe traz na sua vida, com fé e com confiança. Fiquem com Deus.